Olá, irmãos, graça e paz, Pastor Elias Santos com mais uma ministração de fé, de esperança. Como vai vocês? Vocês estão bem? Amém? Com Cristo nós estamos sempre bem. Eu quero estar ministrando hoje sobre Atos capítulo 3, Atos 3, que fala a respeito da cura de um coxo. Esse homem era coxo. Então eu quero estar ministrando hoje, falando sobre a cura de um coxo. Diz assim, amados: e Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração, e era a hora nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo chamado Formosa para pedir esmola aos que entravam no templo. Aquele homem era colocado ali para pedir esmola ali, porque era um lugar frequentado por muita gente. Era o templo conhecido como o templo de Formosa, né? Então, um lugar muito movimentado, né? Versículo de número 3 diz assim: o qual vendo a Pedro e João, ele viu Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, olhando profundamente nele, disse, 2 pontos, olha para nós, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber dele alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho isto te dou, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, porque não pegou pela esquerda, né? Tomando pela mão direita, deixou quieto. Logo os seus pés se firmaram. Versículo 8. E saltando, ele pôs-se em pé e andou. Você se lembra que no versículo 1 diz que ele era aleijado, deficiente de nascença. Olha só. Mas imediatamente, tomando pela mão direita, levantou e logo os seus pés se endireitaram, se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com ele no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, todos conheciam, porque desde nascença que aquele homem, criança, né, foi jovem e adulto, com aquela deformação, com aquela deficiência. E conheciam-no, pois era ele que se assentava e pedia esmola, não tinha dúvida que era ele, à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo, ficaram cheios de temor e assombro pelo que lhe acontecera. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, neste momento, usa-me, Senhor, para estar transmitindo uma palavra para toda a tua igreja, teu povo, todos aqueles que me assistem manhã, tarde e noite. Pai querido, Pai santo, eu te louvo, te exalto desde agora e para todo sempre. Abre nossa mente, nosso entendimento, nosso intelecto para entender, compreender a tua palavra e praticar. Pai, é isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amados queridos santos, nos traz várias lições esse texto de Atos capítulo 3. Primeiro é que aquele que prega a palavra, ele pode ter coisas materiais, bens financeiros, mas se ele não tem a unção da cura, a unção da libertação, ele não tem nada. O evangelho, ele é completo, irmão.
Não pode só ter uma coisa e não ter outra. O ser humano, as pessoas precisam do quê? A salvação em primeiro lugar, precisa da cura, precisa da libertação. Se o indivíduo recebeu a salvação, ele recebeu a salvação, né? Mas ele não recebeu a cura, ele está salvo, mas ele precisa praticar isso que ele recebeu. Então ele precisa, se você prestar atenção, eu prestar atenção, aquele homem quando foi curado, imediatamente ele pulou, saltou e ele foi para onde? Voltou para casa? Não, ele foi para o templo adorar. Então quando alguém é salvo, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Cristo liberta, salva, a pessoa tem, aquela pessoa que recebeu essa proeza, ele tem uma alegria tão grande que ele quer passar aquilo para outras pessoas, ele quer falar, ele quer dar seu testemunho. Ele não pode ficar em casa, ele tem que ir para o templo, ele tem que se reunir para mostrar, olha como eu era, olha como eu estou, olha o que Cristo fez na minha vida, olha como é que eu estou mudado, olha como é que eu estou totalmente mudado, né? Irmão, porque a salvação muda. Ah, fulano está indo na igreja, fulano está indo na congregação, mas nada muda. Quer dizer, isso é um teatro, né? Porque uma vez que Cristo liberta, verdadeiramente serei livre. Se roubava, não rouba mais, se fumava, não fuma mais, se prostituía, não se prostitui mais, se assistia novela, não assiste mais. Eu tenho que bater mais nesse ponto da novela, meu irmão, porque está levando muitos crentes a apostatar. Já está morno, já é vomitado, está nas congregações aí, mas a mente está na cena das novelas, né? Então já está morno, foi vomitado já, não tem mais prazer para nada, tem aquela religiosidade entranhada, né? Mas não tem mais a unção de orar, não tem mais aquele avivamento, porque de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. A pessoa está de segunda a sexta com aquilo, assistindo aquilo, sábado, de segunda a sábado, né, que tem no sábado também, de segunda a sábado com aquela podridão na mente, traição, morte. Aí quando é domingo está no crente, no domingo o crente está na igreja. Quer dizer, se for chamar ele para dar uma palavra, ele vai dar uma palavra bem específica baseada nas novelas. Porque se for baseado na Bíblia, ele não vai, ele vai dizer aquilo que ele já costuma dizer, mas com profundidade ele vai falar sobre as novelas, porque está na mente ali. Então está derrubando muito crente essas novelas profanas, essas novelas malditas. É do diabo, irmão. Agora só que o diabo não pega seu olho assim, ó, e faz você assistir, não. Aí você tem um controle na mão para mudar, mas só que você está preso, você está presa, minha amada. Me perdoa, eu te amo. Perdoa falar assim. Eu quero te encontrar no céu. Uma irmã contou um testemunho que viu tanta crente, tanta mulher de círculo de oração, tanto homem, até pastor, irmão, no inferno estava lotado. Estava lotado. Essa irmã disse que Deus lhe deu uma revelação, que ela estava no inferno e estava aquelas mulheres de oração, aquela mulher que tem marca no joelho, mas se deixaram levar pelas novelas. O diabo, ele não vai te derrubar com um pedregulho no teu caminho. É com uma coisinha, não. Eu assisto isso aí, mas isso aí não tem nada não. Eu só vejo, só por ver. Você não tem outra coisa para ver, não? Você não tem o canal da igreja que você congrega para você assistir? Você não tem programação evangélica para você assistir? Porque você está preso? Você está preso, você não tem mais força para mudar. Você está preso. Então o que me chama a atenção é que esse homem, ele foi curado ali, ele quis logo entrar no templo, ele não foi correr para avisar A, B, C, não, ele quis adorar a Deus. Então quando a gente recebe uma cura, quando a gente recebe
Quando a gente entrega a vida para Jesus, quando a gente se reconcilia com o Pai, a gente quer ir para o templo, adorar, louvar. Esse é um ponto. Esse é um ponto que podemos observar. E o primeiro ponto é que, mesmo sendo homens de Deus, mas não tinha prata nem ouro. Aí muitas vezes a pessoa diz assim: tu és homem de Deus, tu és profeta, tu és pastor, tu és pregador, cadê teu carro, cadê tua casa? Não é hoje em dia? Né? Mas isso vai ficar, irmão, nada contra, meu amado, não estou contra não, eu preciso. Nós precisamos se deslocar, nós precisamos viajar, né? Nós chegamos no aeroporto, nós temos que pagar a passagem, temos que embarcar, temos que pagar a passagem do avião, do ônibus, não sei. Nós precisamos, mas nós não temos que focar só nisso. Amém? Se você está fazendo a obra de Deus com amor, com seriedade, Deus vai suprir. Mas hoje em dia, se o homem não tem um carro bom, não é homem de Deus. Se não tem uma casa boa, não é homem de Deus. Está equivocado. Não é por aí. Não é por aí de jeito nenhum. Amém? Não é por aí. Então Pedro e João disseram o quê? Eu não tenho prata nem ouro. E ele não tinha mesmo, porque ele não era mentiroso. E quem mente é filho do diabo. E eles não eram filho do diabo, eles eram filho de Deus. Eles estavam ali a serviço de Jesus Cristo. E ele disse: eu não tenho prata nem ouro. Muitas vezes quando a gente é pastor e diz assim, alguém pede alguma coisa e a gente diz que não tem. Programação de rádio. Olha, irmão, quando um pastor chega numa rádio aí, ou num canal de televisão, não facilita para o pastor não. Não parcela não. Não me dê 15 dias para pagar não. É à vista, para pastor é à vista, irmão. Porque na mente deles ele pensa porque é pastor, está nadando na grana. Eu já vivi isso, de chegar no lugar assim, eu sou pastor, eu quero um horário na rádio aí. Olha, pastor, tem que pagar adiantado, olha só. Tem que pagar adiantado. Tá vendo? Não é fácil não. Tem que pagar adiantado. Você que é pastor, você sabe, né? Quando a gente chega numa emissora de televisão, numa emissora de rádio, o pastor tem que pagar adiantado. Por quê? Eles têm um conceito que pastor, né, nada no dinheiro, né? Mas Pedro e João disse que eu não tenho prata nem ouro. Ele estava dizendo a verdade. Mas o que eu tenho, só faltou ele dizer assim, mas para um bom entendedor, uma palavra só basta. Mas o que eu tenho vale muito mais do que prata e que ouro. A unção vale muito mais do que prata e ouro. Tem muitas lideranças aí que tem dinheiro, irmão, mas não tem unção. Tem prata e ouro, mas não tem unção. Não tem unção. Porque a unção é dada com humilhação, é descendo, é abrindo mão desse mundo. Não dá para ter as duas coisas, irmão. Não dá para ter as duas coisas juntas. Então temos que abrir mão de alguma coisa. Então, por que muitos apostatam? Um dia foi usado por Deus, mas resolveu ir para o caminho largo. O caminho largo tem tudo, não falta nada, irmão. Não falta nada. Agora o caminho estreito, você depende de Deus. Eu vivo da fé, eu vivo por fé. Muitos irmãos ligam para mim e dizem: pastor, o senhor continua no mesmo canto? Eu digo: continuo no mesmo canto, amando, perdoando. Mas pastor, eu vim lhe visitar, pensava que o senhor estava numa arena, pensava que o senhor tinha 20 mil pessoas. Deus não. Quem tem é Jesus. Ele diz: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Mas pastor, me enganei com o senhor. Uma vez veio uma irmã de São Paulo para me ver. Veio uma irmã de São Paulo. Os irmãos já estão ligando aqui, olha. Está ligando aqui. Eu não posso atender no meio da mensagem. Eu tenho que ter dois celulares. Um celular para fazer os vídeos e um para ligação, né? Os irmãos começam a ligar na hora da pregação. Aí a irmã veio de São Paulo. Eu estava na cidade de Olinda. Eu estava fazendo a obra na cidade de Olinda. A irmã veio de São Paulo. Olha, veio de São Paulo, olha, longe, né? E quando ela chegou e andou muito para encontrar a congregação, que eu estava na frente da congregação, uma congregaçãozinha pequena, escondida, e ela disse: mas pastor, que sacrifício, que castigo para eu chegar até aqui. Eu paguei mais de 200 contos de táxi, porque o táxi eu fiquei dando endereço, ele não estava encontrando, e botou no GPS, e não encontrou, não sei o que.
Para mim, eu esperava coisa melhor do Senhor, olha. Esperava coisa melhor do Senhor. Esperava coisa melhor. Eu pensava que o Senhor estava numa avenida, numa avenida principal, que de longe já dava para ver a sua igreja. Eu digo, nem igreja eu tenho, minha irmã. Nós estamos aqui, ainda é alugado. Ela disse, misericórdia. Se decepciona, irmão, porque a gente continua no mesmo lugar, mas com a mesma unção, com o mesmo amor, amando, perdoando, mas a gente não tem prata nem ouro. A gente tem, na hora que Deus manda, a gente paga o que é para pagar e fica na porta ali esperando de novo, porque o caminho é estreito. O caminho que leva à salvação é estreito, não é largo. A porta é estreita. Não entra com mentira, dando aquele jeitinho, fazendo aquele teatro, não, irmão. Eu já estou com, não vou dizer minha idade não, deixa eu quieto, né? Deixa eu quieto, né, meu irmão, minha irmã? Não vou estragar o vídeo não, né? Mas eu continuo. Então Pedro e João, ele disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Eu digo para você, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Segue a gente, se inscreve no nosso canal, esteja conosco no canal, no Clamor da Madrugada. Muitos estão dando testemunho. Quer dizer, muitos não, poucos, né? Porque muitos olham a aparência, né? Muitos perdem o milagre porque olham a aparência, né? Esse pastor aí não tá nas mídias, não tá fazendo sucesso. Aí não. Mas poucos que acreditam, como esse homem, ele acreditou. Olha para nós, ele disse, olha para nós. Quando ele olhou, o milagre já aconteceu. Olha para nós, aí ele quis dizer assim, olha a nossa veste, olha o nosso comportamento. Nós não temos nada para te oferecer. O que nós temos é dentro. O que nós temos é de dentro para fora. É a fé. Imediatamente ele se levanta e anda. Então, nesse exato momento, você está ouvindo essa pregação, assistindo, não sei, manhã, tarde, noite. Não foi por acaso. Você está se levantando desta cama de depressão. Nunca mais sua vida vai ser a mesma. Você está se levantando das dívidas, você está saindo de baixo, sendo colocado em cima. Até pessoas que me amam, dizem que me amam, não assistem meus vídeos, irmão. Eu boto os vídeos, eles ignoram. Aí perde o milagre. Perde o milagre, irmão. Perde o milagre porque ignora. Ignora. E aí, minha irmã? E o vídeo? Benção, né? Benção de Deus. Aí vem falar de um assunto que não tem nada a ver. Eu digo, não assistiu. Não assistiu. Agora, eu ia assistir se o pastor tivesse na mídia, se o pastor tivesse uma arena com 20 mil membros. O que atrapalha crente, não só crente, né? Mas o que atrapalha o ser humano é que ele vai pela aparência. Ele vai pela aparência. É a síndrome de Tomé. Só acredita vendo. Eu acredito nesse aí porque eu estou vendo ele na televisão, estou vendo ele na mídia, estou vendo o que ele tem, estou vendo o carro dele, estou vendo... Mas Jesus, irmão, esse evangelho não é o evangelho de Jesus. Eu não gostaria de falar isso, mas eu tenho que falar. Esse evangelho que se prega aí não é o evangelho de Jesus. Porque Jesus andava no jatinho. Pastor, não tinha jatinho naquela época, mas tinha carruagem. Jesus andava na melhor carruagem, Jesus morava na melhor casa, Jesus vestia a melhor roupa. Isso é para pensar, né, irmão? É uma mensagem para refletir, né? A gente não vai pular, não vai gritar, mas para refletir, né? Então não subestime seu pastor, minha linda irmã. Não subestime seu pastor, meu abençoado irmão. Porque meu pastor está numa comunidade, meu pastor trabalha de dia para comer de noite, não é homem de Deus, não é homem de Deus. Os discípulos eram o quê? Paulo fazia tenda. Paulo era o quê, meu irmão? Paulo não era homem de Deus, a maior parte da Bíblia foi escrita por Paulo, apóstolo Paulo. Ele era homem de Deus. Paulo revolucionou o Evangelho da graça, o Evangelho do perdão. Paulo revolucionou com as suas cartas,
Epístola é carta, a mesma coisa, né? Eu deixo claro para você entender que carta e epístola é a mesma coisa. Então não olhe a aparência, minha irmã. De repente você tem uma congregação na comunidade onde você mora, você sai da sua comunidade e vai a pé, ou então de ônibus, de Uber, gasta aquele dinheiro que vai fazer falta para você procurar uma congregação grande, e você vai buscar uma palavra. Quando você volta, aí a irmã da congregação local fala para você, o pastor pregou a mesma coisa que você ouviu lá, e você correu tanto, tá vendo? Nada contra, né? Tem que ter as grandes congregações nas avenidas, nas capitais, tem que ter, glória a Deus. Mas também as pequenininhas, nas comunidades, nas periferias, não deixe de congregar numa comunidade, numa periferia ali, numa igrejinha pequenininha, como Cassiane falava, para ir para um grande templo, um grande entre aspas, né? Que grande é o dono do templo, né? Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Eu falo isso com tanto amor com você, amém? Então não tenho prata, Elias Santos, não tenho prata nenhum, mas o que eu tenho eu te dou. Se você não se levantar dessa cama de depressão hoje, eu não vou dizer que eu vou deixar de pregar o evangelho, né? Eu já disse muito, mas não vou dizer agora, porque eu não vou deixar de pregar o evangelho. Mas eu tenho a certeza que você vai se levantar. Eu tenho certeza que vai ser um novo tempo na tua vida. Eu tenho certeza que esse filho que saiu de casa vai voltar. Eu tenho certeza que a tua mulher que saiu de casa, ela vai voltar. Foi para a casa da mãe, disse que não ia mais voltar para você. Eu tenho certeza que ela vai voltar. Eu tenho certeza, minha linda irmã, que teu marido já está sentindo teu cheiro. Saiu de casa, disse que não ia voltar nunca mais, saiu aborrecido. E está sentindo teu cheiro, esse aroma de mulher de Deus, a unção que está na tua vida. Ele está sentindo o cheiro, está sentindo falta. Breve ele está chegando aí. Breve ele está chegando aí com a mala. Agora você não vai chutar, não. Você não vai pagar com a mesma moeda, não. Você estava orando, chorando para ele voltar, e quando ele chega, você vai mandar ele de volta. Não, vai abraçar. O que foi que o pai, simbolizando a parábola, que aquela parábola simboliza Jesus. O que foi que o pai fez quando o filho voltou? Abraçou, o filho estava cheiroso, o filho estava mal cheiroso, mas ele abraçou, não disse nada. Então quando teu marido chegar aí, mal cheiroso, a vontade que você tem é de danar as panelas, né? Faça isso não. Não, o pastor está mandando não, irmão. Uma vez a irmã danou a panela, o marido saiu, se atrasou. Ele saiu e chegou lá, se encontrou com uns amigos entre aspas, começou tomando um negócio lá. Aí quando voltou, já era no outro dia, ela danou as panelas para cima, ele voltou de novo. Foi pior, ele voltou de novo. Essa amaldiçoada quer me matar. Não, minha irmã. Não pague com a mesma moeda. Você vai danar as panelas nele, ele vai embora e não vai voltar mais, vai demorar mais, né? Você orou tanto, mas você está indo contra Jesus. Você orou, aí Jesus faz a obra, aí você desfaz, dando as panelas em cima dele, dando a vassoura, aí ele vai embora. Então ele vai voltar, ele está voltando agora, não dando as panelas não. Não quebra a vassoura nele não, irmão. Depois a senhora vai ter que comprar outra vassoura. Quebre não a vassoura não. Dê um abraço nele, ore por ele. Agora diga, Senhor, não deixa ele sair daqui mais não, Senhor. Agora eu vou fazer minha parte, ele não vai embora mais não. Amém? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Essa família, esse familiar, essa pessoa, esse ente querido seu que está no hospital, recebeu alta, vai chegar em casa. Recebeu alta. Essa pessoa que estava desenganada, o médico disse que ele não tinha mais jeito. Faça novos exames. Vai fazer novos exames para você ver. Não vai dar nada. Eu sei que eu tenho crido. Nós estamos pela madrugada orando, clamando, brigando. É batalha, irmão, batalha na madrugada. É anjos com espada cortando e os príncipes das trevas querendo destruir, e a gente orando, clamando,
Amém? Então nós temos que crer, irmão. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. É crer. Eu estou aqui ao ar livre, estou aqui na congregação aqui. A congregação ainda não está fechada, não tem acústica ainda, né? Está aberta ainda. Estamos aqui ao ar livre aqui. Amém? Abençoando o bairro, a localidade. Amém? Mas é guerra na madrugada. Na madrugada é guerra, irmão. Você já percebeu, você como homem de Deus, mulher de Deus, que é na madrugada que muitos entram em óbito nos hospitais, que as assassinas, as matanças nos presídios é pela madrugada. Porque os demônios, irmão, eles vão para querer levar as vidas para o inferno. Nós temos que estar guerreando pela madrugada. É para quem crê, né? Não, pastor, madrugada foi feita para dormir. Tudo bem, vá dormir. Descanse, vá para o manto do lençol. Mas eu vou orar por você. Eu vou orar pela tua família. Eu vou orar pela tua casa. Eu vou orar pelo país. Eu vou orar pelos governantes. Vamos orar? Maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai da eternidade. Como Pedro e João disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu ofereço a todos que está inscrito nesse canal e que vão se inscrever. Em nome de Jesus eu profetizo um novo tempo, uma nova história, coisas grandes Deus está trazendo sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. É assim que eu creio, é assim que eu profetizo. Fica aqui a minha participação, a qualquer momento estaremos retornando com mais uma ministração de fé, de esperança, uma ministração profética. Nunca se esqueça, o eterno, soberano, maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, Ele te ama e eu também. Graça e paz. Não se esqueça de ser um mantenedor desta obra. Uma coluna, amém? Voluntário, amém? Você vai contribuir com o que Deus colocar no teu coração. Aqui eu não vou te estipular, aqui eu não vou dizer não vou. Cada um trabalha, cada um faz aquilo que recebeu, né? Eu não vou dizer um com tanto, outro com tanto, não. O que Deus colocar no teu coração. Amém? Agora você vai ver. Faça a prova. Você vai ver se a tua vida não vai mudar. Eu digo isso com propriedade. Porque contra fatos não há argumento. Haja luz na tua vida sentimental. Haja luz na tua vida profissional. Haja luz na tua saúde. Em nome de Jesus. Graça e paz.